Quando for adulto, quer ser dentista, ser escritor de romances policiais, ser advogado, ser professor, criar, ser camionista, ser juíza. Quando for adulto, quer ser engenheiro, inspirar pessoas, ser artista, ser bombeira, cuidar dos outros. Quando for adulto, quer ser atriz, ser marinheiro, ser jornalista, fazer o mundo melhor. Quando for adulto, quer. Um programa de jovens interessados no futuro, entrevistamos adultos de várias áreas profissionais. aqui na Rádio Freguesia de Belém. Olá, bem-vindo ao programa Quando For Adulto Quero. Somos jovens interessados no nosso futuro e vamos conversar com adultos de várias áreas profissionais. Eu sou o Vasco e hoje em estúdio temos Hugo Pinto, que é jornalista freelancer. Desempenha esta profissão há 18 anos e o seu mais recente trabalho foi o de editor em jornalismo radiofónico na Rádio Observador. Nos seus tempos livres, gosta de brincar com a sua filha, de ler, de escrever e de praticar a arte do DJing. Olá, Hugo. Antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá Vasco, eu que agradeço o convite. Ainda por cima, sendo jornalista, deve estar cheio de trabalho e atarefado e poder dispensar este tempo. É sempre um prazer para falar sobre jornalismo, sobretudo com os mais jovens. Certo, obrigado. Bem, podemos começar pela primeira pergunta. Gostava de lhe perguntar o que implica ser editor em jornalismo radiofónico. Implica uma das principais funções do jornalismo, que é fazer a seleção da informação, hierarquizar a informação, aquela que é mais importante. Em rádio isso significa aquela que é mais importante a cada momento, a cada hora, porque há noticiários de hora a hora e intervalados com sínteses de meia hora. Esse é o funcionamento padrão das rádios de palavra, das rádios de informação em Portugal e no mundo. E o editor tem a responsabilidade de hierarquizar a informação que dá a cada momento, de selecionar aquela que é a mais importante e dar-lhe essa prioridade, e depois de distribuir trabalho pela sua equipa, uma função de coordenação e de ler com atenção redobrada aquilo que lhe chega dos vários jornalistas com quem trabalha, no sentido de editar a informação, de selecionar aquilo que é o mais importante, deixar de fora aquilo que é menos importante. E em rádio isso é particularmente importante porque temos sempre um tempo contado, temos sempre muitos limites de tempo e, além disso, como nos dirigimos a um auditório que nos ouve apenas, muitas vezes enquanto faz outras coisas, portanto as pessoas não têm uma atenção também muito focada naquilo que estamos a dizer. Convém que a nossa comunicação seja o mais direta, simples e inteligível, para as pessoas poderem perceber exatamente aquilo que queremos dizer, sem ambiguidades. E isso implica editar também, nesse sentido de limpar o texto, torná-lo o mais vívido e direto possível, sem, por exemplo, sem adjetivos, sem advérbios de modo, uma linguagem muito direta que as pessoas consigam perceber, não é? A rádio, nesse sentido, é muito importante porque também nos ajuda a sermos melhores escritores. Eu comecei a minha carreira na imprensa, no jornalismo escrito, e depois passei para a rádio, e eu acho que melhorei muito a minha escrita depois de ter passado para a rádio, porque de facto passamos por esse processo obrigatório de síntese, é um esforço de sermos cada vez mais precisos e claros, não é? Portanto, se podes dizer uma coisa por 3 palavras, não precisas de a dizer por 10, não é? Não é necessário. Poupas em tempo, em espaço, poupas e ganhas em entendimento da outra pessoa. E o editor também tem essa função de tornar os textos mais radiofónicos, mais limpos nesse sentido, e depois também de enquadrar a informação, dar-lhe o contexto que às vezes ela não tem quando nos chega. As notícias podem estar ainda incompletas ou precisam de um determinado enquanto porque existe vai muito depender de do alinhamento. Sim, o trabalho de investigação é constante, não é? Depois há o jornalismo de investigação, digamos assim, como categoria,
quando se refere a um jornalismo mais especializado, que requer mais recursos, que requer sobretudo também mais tempo, mas esse jornalismo específico é dedicado mais a certas questões e não acontece a toda a hora. Infelizmente nas redações não há essa capacidade, até em termos de meios humanos. Portanto, quando surge uma questão, um problema, uma matéria que requer essa atenção da investigação, portanto, há uma equipa, uma pessoa, ou 2, ou 3, ou 4, que ficam durante algum tempo a fazer apenas isso porque é necessário ou porque há muitos documentos, por exemplo, que é preciso consultar, ler com muita atenção, analisar, verificar, ou porque há muitas pessoas para entrevistar, ou porque ainda falta informação e é preciso ir à procura dessa informação. Acontece muito, há uma história, aconteceu uma coisa, mas nós não sabemos o que é que levou a esse acontecimento. É preciso procurar. E esses exemplos acontecem a toda a hora, mas infelizmente nem todas as investigações, ou melhor, nem todas as matérias são alvo de uma investigação assim tão aprofundada, mas investigar é o trabalho diário de um jornalista. Nós investigamos tudo aquilo, ou devemos investigar tudo aquilo que nos chega enquanto informação e que depois nós transformamos em notícia. E há matérias que dão uma notícia breve, outras que dão uma notícia um bocadinho maior, outras que merecem uma investigação mais aprofundada. Tudo depende de vários fatores, nomeadamente daquilo que é de facto, em concreto, a matéria, mas às vezes também do que é a disponibilidade dos jornalistas e da redação. Como é que estrutura o seu trabalho de investigação e até ao produto final? Passa por várias fases e passa por diferentes fases de acordo com o que é pedido. De acordo com o caso em si que estamos a investigar, que estamos a estudar, depende. Às vezes os jornalistas recebem uma denúncia, uma dica, alguém passa-nos uma informação, às vezes temos acesso a um documento que indica qualquer coisa, mas depois é preciso... é como se fosse um puzzle, não é? Portanto, tu tens deram-te uma peça de puzzle, ou 2, ou 3, mas no início podemos saber quantas peças é que o puzzle tem, previsivelmente. Outras vezes não sabemos se aquelas 3 peças pertencem a um puzzle com 10 ou com 100 peças. E, portanto, temos que tentar reconstituir esse quadro, o que não é fácil, porque à medida que vamos avançando encontramos mais peças do puzzle e depois essas peças requerem outras, precisam de outras peças e vamos por aí fora. E, portanto, mas basicamente é como fazer um puzzle. Tens que tentar com que a história tenha um princípio, um meio e um fim, não é? E às vezes nós temos acesso às informações não necessariamente por esta ordem, ou não sabemos qual é que é o princípio, ou o meio ou o fim. Temos que fazer esse trabalho, que pode demorar muito tempo. É devido a esse trabalho incansável que é isso que o atrai para o jornalismo? É por aí que surge o gosto? O jornalismo, embora hoje não pareça ter essa diversidade, mas o jornalismo, enquanto atividade, enquanto profissão, é na realidade muito diverso. E é muito comum numa redação encontrar pessoas muito diferentes entre si, que têm interesses muito diferentes e que se interessam também por diferentes formas de fazer jornalismo. Esse jornalismo de investigação, esse jornalismo que obriga a que passemos horas e horas e horas, às vezes em vão, porque não conseguimos chegar a nenhuma conclusão, não conseguimos descobrir qual é a origem ou o motivo que levou a determinado acontecimento. Esse é um jornalismo que, claro, tem boa fama, porque leva a grandes descobertas por vezes, leva a que o jornalismo tenha de facto um impacto muito marcante. Mas há muitas formas de jornalismo. Há pessoas que adoram, por exemplo, um jornalismo que está muito distante desse,
que é o jornalismo que vemos muito, chamado jornalismo de atualidade, nas rádios e nas televisões, que se está permanentemente em direto a acompanhar determinado acontecimento. É uma coisa que se esgota naquele momento, não há propriamente não há as fases clássicas do jornalismo, que é a seleção da informação, a recolha, primeiro a recolha, depois a seleção, depois a edição. No direto nós estamos como que fazer com que a informação flua à medida que recebemos. Não há ali um trabalho de edição. Gosta mais de trabalhar em direto? Ou... Não. Gosto mais de trabalhar com tempo, mas para contar histórias. Para mim, aquilo que me atraiu sempre no jornalismo, que eu sempre quis ser, nunca tive outra profissão que eu quisesse ter, desde muito miúdo. Aquilo que me atraiu sempre no jornalismo foram as histórias. Histórias sobre tudo. Para mim, o jornalismo é uma maneira de tentar compreender o mundo, tentar compreender as pessoas, as sociedades, as cidades, tentar compreender tudo que me rodeia. E sempre gostei de procurar fazer esse tipo de histórias que, de alguma maneira, tentam descodificar aquilo que vemos à superfície, aquilo que está por trás de certos acontecimentos, de uma perspectiva até um bocadinho mais sociológica ou histórica. Esse foi um lado, porque o jornalismo também é capaz de congregar muitas disciplinas, é um campo muito aberto que se faz com muita diversidade também de conhecimento e de práticas de conhecimento, de disciplinas. Falou na redação, o seu local usual de trabalho. Sim. Na redação trabalha com outros profissionais? Sim, as redações são... Hoje em dia, cada vez mais nós vivemos dependentes de máquinas como os computadores, em que estamos em rede com outros, em permanente comunicação, digamos. E isso veio retirar um bocadinho uma certa vivacidade que sempre existiu, sempre caracterizou as redações como quase organismos vivos, sítios barulhentos, em que há discussões, em que há uma permanente conversa. Hoje em dia isso mudou um bocadinho em termos formais, porque as pessoas passam cada vez mais tempo agarradas ao computador, ao portátil, e estão mais focadas no ecrã e no que é que está do outro lado da linha do que propriamente às vezes no colega que está ao lado. Mas sim, as redações normalmente dividem-se em secções: o desporto, a política, a economia. Dentro de cada secção há naturalmente um diálogo permanente, e faz parte quando as pessoas estão a trabalhar. Surge uma dúvida, ou porque pedem uma sugestão, uma opinião, uma segunda opinião. É um trabalho que vive muito, ou que devia viver muito, dessa dialética, dessa dinâmica de grupo, de interação, que é muito importante. E então, em que secção é que costuma trabalhar mais? Eu sempre trabalhei em órgãos generalistas, okay. Com uma atenção, sobretudo em rádio, aquilo que mais importa é o que está a acontecer em determinado momento. Depois pode haver algum trabalho especial, mas o dia-a-dia é composto essencialmente pelas notícias do dia, aquilo que está a marcar a atualidade. E isso pode ser uma questão da economia, da política, da educação, da saúde, enfim, é uma espécie de roda da sorte. E como foi o seu percurso de estudante até se profissionalizar jornalista? Eu estudei um curso que eu acho que já não há nos termos que eu conheci por causa do processo de Bolonha e por causa de todas essas transformações. O meu curso chamava-se Comunicação Social na Universidade do Minho e tinha 5 anos, e era um curso que, ao fim de 3 anos, éramos direcionados para determinadas áreas específicas: jornalismo, no meu caso foi jornalismo, produção e realização audiovisual, e também o laboratório de publicidade e marketing. Portanto, é um curso que abrangia as grandes áreas da comunicação.
Depois há outros cursos que são muito mais focados no jornalismo, por exemplo, ou só na publicidade. Ali na Universidade do Minho, de facto, tive esse privilégio. Eu acho que foi um privilégio. Para mim foi muito enriquecedor poder ter essa perspectiva da comunicação como um campo mais vasto, que não é só o campo do jornalismo, e que permitiu ter muitas disciplinas que considero muito importantes nomeadamente para perceber o trabalho do jornalista numa perspectiva exterior, como se pudesse sair da pele do jornalista para apreciar o que é que o jornalista faz. E isso é muito importante, termos essa consciência, porque depois também vai fortalecer o nosso trabalho. Se nós tivermos noção de qual é o impacto e de qual é a importância da função e dessa ligação que temos à sociedade. Se soubermos analisar isso numa perspectiva sociológica, por exemplo, que era uma área que tive de estudar, a sociologia da comunicação, isso é muito importante, o impacto dos meios de comunicação de massa, chamados mass media, não é? Implicações culturais e políticas também. É muito importante termos essa noção, sobretudo hoje em dia. É importante transmitir às pessoas e filtrar a informação. Sim, essa esse é o trabalho jornalístico. Aquilo que eu estou a dizer é a importância de o próprio jornalista ter noção da importância do seu trabalho em termos institucionais ou em termos de cultura e de política também. A maneira como o jornalista e o jornalismo interagem com o resto da sociedade, termos essa noção. A maior parte das pessoas deixa de estudar numa determinada altura da sua vida, normalmente ainda são jovens, e a partir daí tudo aquilo que as pessoas sabem, tudo aquilo que as pessoas aprendem de novo é através dos meios de comunicação. Nunca tinha pensado nisso. Mas os meios de comunicação passam a ser uma espécie de escola para toda a gente, porque toda a gente acaba por estar em contacto, ou porque vê televisão, ou porque soube de uma notícia, ou porque ouviu rádio. E é muito importante nós termos noção nós, jornalistas, e depois as pessoas também, mas nós, jornalistas, termos essa noção de que, de facto, temos um papel, quer queiramos, quer não, temos um papel que é importante na formação das pessoas, na formação daquilo que elas pensam sobre determinado assunto. Por exemplo, a maneira como damos uma notícia, inadvertidamente ou não, involuntariamente ou não, pode influenciar a pessoa que nos ouve, ou que nos lê, ou que nos vê, a pensar determinada coisa. E é importante, por exemplo, termos porque vai, por um lado, dar-nos um sentido acrescido de responsabilidade. Temos que o jornalismo tem uma série de princípios que devem ser sempre respeitados. O princípio do rigor, da independência, da objetividade, que não existe, mas que é uma espécie de objetivo, passo a redundância, é uma espécie de meta a atingir e devemos perseguir, e há processos que podem ser praticados para chegar a tal fim. Portanto, é muito importante que, por um lado, então, os jornalistas tenham essa noção da importância que têm em termos sociais, e depois que as pessoas que nos ouvem, que nos leem, que nos veem, também tenham essa noção de que estão expostos a um ambiente, uma ecologia mediática, e que devem ter uma relação saudável com essa instituição chamada média, e isso consegue-se através de quê? Através de um termo que continua em voga, espero eu, a literacia mediática. As pessoas saberem como avaliar, por exemplo, um determinado órgão de comunicação, saber avaliar, ler uma notícia, saber interpretar, distinguir uma notícia de uma informação, de uma opinião, distinguir os vários géneros. Quando o jornalista, por um lado, e quem recebe o nosso trabalho, quando todos
temos estas noções em dia, quando todos estamos no mesmo comprimento de onda, quando sabemos avaliar aquilo que O trabalho vemos, flui mais. não só isso, como a própria sociedade funciona melhor. Sim. Quando as pessoas sabem distinguir uma informação verdadeira de uma informação que pode não ser verdadeira. E isto é particular, sempre foi importante, e hoje em dia, com a capacidade que a internet veio dar para multiplicar as formas de difusão de informação, isso tornou-se cada vez mais importante e também desafiante. E é muito difícil. É um ambiente... Há casos em que jornalistas com muita experiência, com cargos muito importantes, que se deixam ser enganados e vem uma informação no telefone, pensam que é verdadeira e é falsa, e tratam-na como se fosse verdadeira. Isto já aconteceu muitas vezes. Já se adiantou à pergunta que eu ia fazer, que era como vê o estado atual do jornalismo, que é exatamente isso. É um grande desafio, e o estado atual do jornalismo é desafiante, para dizer o mínimo, mas tem muitos aspectos muito preocupantes. O jornalismo é uma atividade que está em crise já há muito tempo, porque tem sofrido crise atrás de crise em termos económicos, e depois estas crises vão se materializando noutros formatos, mas há uma crise económica, uma crise de fontes de receita, né? Com o aparecimento da internet, a grande fonte de receitas do jornalismo, a publicidade, fragmentou-se muito, passou a haver uma maior distribuição dessa principal fonte de receitas. Existe menos diferença entre as notícias verdadeiras e as fake news também? Assim, isso veio muito mais... Quer dizer, sempre existiram notícias falsas. O que hoje existe é uma maior facilidade de distribuição. De distribuição e até de invenção dessas notícias, não é? Dessas alegadas notícias. É muito fácil, qualquer pessoa podes conseguir imitar o grafismo de um jornal, por exemplo, ou até alterar declarações, ou recorrendo a programas de inteligência artificial que também existem na edição de som ou da imagem, por exemplo. Há muito mais instrumentos que podem ser bem direcionados, bem usados, ou usados propositadamente para fins malévolos, digamos assim. Mas o jornalismo que vemos hoje, portanto, é o resultado de muitas crises de financiamento. Ainda hoje, a maior parte dos órgãos de comunicação social procuram ainda qual será a melhor fórmula para se financiarem, porque o jornalismo, enfim, quando é uma atividade que tem em conta apenas, como se fosse outra atividade comercial qualquer, tem em conta apenas o lucro, isso pode representar, e tem representado, há muitos exemplos disso, pode representar de facto problemas éticos, deontológicos, porque o jornalismo deve ter em conta sempre uma coisa chamada interesse público, e outra coisa é o interesse do público. Mas também não há interesse público se não houver público. E é sempre um desafio para quem tem responsabilidades, na direção dos órgãos, porque há cada vez mais concorrência, há cada vez mais pressão, e a internet veio possibilitar formas de medir os públicos que temos de forma muito precisa. Nós conseguimos saber qual é que é o tema que mais gera reações, que mais gera envolvimento com os leitores, ou com os ouvintes, ou com os espectadores. E isso, por vezes, pode também ser usado como uma forma de limitação. Sim, no sentido em que se o público está mais interessado no futebol, então se calhar devemos falar mais de futebol. Ou se está mais interessado na crise política, então vamos falar mais da crise política. E com isso deixa-se eventualmente de se prestar atenção a outros assuntos, porque a informação fica também saturada. Fica saturada, né? E nós temos hoje esse problema no panorama mediático. Certamente que
qualquer pessoa se apercebe disso, não é? Portanto, há uma coisa que são os ciclos de notícias, não é? Portanto, em que acontece qualquer coisa e as próximas 12, 24 horas vão ser dominadas por esse tema. E muitas vezes não há desenvolvimentos, há apenas a repetição de uma declaração ou de uma notícia e depois um ciclo interminável de opiniões e opiniões e opiniões e opiniões. E, enfim, eu tenho a ideia que, para mim, enquanto jornalista, isso não é atrativo. E eu acho que para muitas pessoas fora do jornalismo isso também não é propriamente algo que seja cativante. Está sempre a explorar uma mesma ideia, não é? Sim, é uma repetição. Parece que houve um bloqueio e tenta-se explorar até ao fim, até à última gota, tudo o que seja relacionado com um determinado assunto. E às vezes não há desenvolvimentos, não há novidades que justifiquem essa insistência. Gostava de saber, falou aqui então do jornalismo atual, mas em Portugal. E no mundo também. Sim, mas gostava de saber se existe diferença. Eu sei que durante o seu percurso profissional escreveu para um dos diários de Macau, em língua portuguesa, e se é diferente escrever em Portugal ou no estrangeiro? Sim, é muito diferente. É diferente no sentido em que tratamos de coisas diferentes. No caso de Macau, é uma experiência muito particular, é uma região administrativa especial da China, portanto, é um território chinês que tem esta particularidade de ter na sua história um passado em que, ao longo de 4 séculos e meio, foi um território administrado por Portugal e, portanto, há esse património, há essa herança, há uma cultura e, nomeadamente, uma língua, o português, que é considerado hoje ainda uma língua oficial. O caso de Macau é muito particular, não é comparável com o que se passa em Portugal. Nesse sentido, o trabalho em Macau de um jornalista de língua portuguesa é até um pouco diferente daquele que um jornalista em Macau de língua chinesa tem, mas apenas porque temos esta questão da língua e, portanto, que depois se desdobra em outras questões, nomeadamente culturais, e de maneira de olhar para o mundo e de maneira de abordar as questões. É uma diferença que vai até aí. Depois é o trabalho, que é o trabalho jornalístico, que é igual em todo o mundo, seja em que língua for e em que cidade for. Quando o jornalismo é uma atividade que tem um conjunto de técnicas, um conjunto de regras, um conjunto de princípios que são, grosso modo, universais. Em Portugal ou em Macau alguém revia os seus textos ou era o Hugo a rever os próprios textos? Sim, depende das funções. Eu tive, durante a maior parte do tempo em que exerci funções em Macau, fui editor, portanto era eu o supervisor, certo, digamos assim. E de certo segue o trabalho de alguns jornalistas. Existem alguns que o influenciaram ou ainda o influenciam? Sim. Em diferentes momentos há muitos bons jornalistas em Portugal e não só. Enfim, influenciam no sentido de são uma admiração e são exemplos, mas depois, quando trabalhamos, enfim, nós somos nós e a nossa circunstância, né? Portanto, somos nós num determinado momento, não conseguimos, nem sei se é muito útil imitar outra pessoa, né? Nós somos nós. E o trabalho de jornalista também é muito um trabalho porque tem a ver com a escrita, tem a ver com a nossa expressão, e nesse sentido o trabalho de um jornalista é também o trabalho de autodescoberta. Vamos descobrindo o nosso tom, o nosso estilo, a nossa forma de ver o mundo, porque tudo isso depois se vai traduzir no nosso trabalho. E tem alguma sugestão, algum programa de rádio, podcast ou crónica que goste de ouvir, ler ou ouve atualmente, que queira deixar para os nossos ouvintes? Pois, boa pergunta. Há muitos
eu gostava só de destacar um jornal, que eu acho que é um jornal que, de facto, tem grande qualidade e é uma referência. É um jornal chamado Financial Times, toda a gente conhece, não estou a dizer grande novidade, toda a gente sabe que é um excelente jornal, mas é realmente um exemplo de como uma grande instituição consegue reinventar-se e consegue manter-se relevante, porque muitas vezes é muito difícil isso, quando se chega a um determinado topo, depois, por algum motivo, ou por muitos motivos, fica difícil de nos transcendermos e de continuar a esse nível. E o Financial Times, para mim, continua a ser de facto uma referência na forma como se tem tornado, se tem tornado constantemente muito relevante, seja nas grandes questões europeias, que em Portugal, acho eu, nunca são assim muito aprofundadas, e basta ver, sempre que há eleições europeias, as campanhas são muito pobres porque fala-se muito pouco das questões europeias, e as questões europeias são realmente essenciais, porque têm um impacto muito direto na nossa vida, em vários níveis, e nós, como estamos aqui neste cantinho da Europa, às vezes esquecemos disso. E o Financial Times é uma grande fonte, faz um grande trabalho para perceber o que é que se passa nesses corredores, às vezes infinitos, parecem infinitos, de Bruxelas. E depois é um jornal que, sendo um jornal financeiro, como o próprio nome indica, um jornal que dá uma grande importância à economia e ao setor financeiro, tem uma visão que vai muito além disso, e que é isso que eu acho que falta a muitos órgãos de comunicação. Tem uma visão muito abrangente e que valoriza muito aspectos que nem sempre são postos lado a lado em termos de importância com a política, ou com a saúde, ou com a economia, que é a cultura e as artes. Tem essa grande capacidade de colocar lado a lado com as tradicionais grandes questões da política e da economia e tudo isso, também as artes e a cultura, e tem um suplemento que é semanal e que tem uma enorme qualidade, dedicado precisamente a esse lado da vida, que é um outro lado das notícias e da atualidade, mas que é muito importante e que muitas vezes não é muito aprofundado pela maioria dos órgãos de comunicação, que naquilo que é a cultura e as artes tem uma visão muito utilitária, enfim, é quase como se fosse um cartaz, portanto é o que está em determinado momento a acontecer, não vai muito além dessa espuma dos dias. E isso faz falta ao jornalismo, faz falta outro tipo de histórias que não sejam as que aparecem reproduzidas em todos os órgãos de informação, seja em rádio, seja em televisão, seja nos jornais e nas revistas. Fazem falta pessoas diferentes, que não sejam sempre os mesmos a dar opinião e que não sejam sempre os mesmos protagonistas. E o jornalismo tem que ser esse reflexo de uma sociedade e do mundo que é necessariamente um mundo de diversidade. Nós somos muitos e nem sempre estamos todos representados na comunicação social, e é uma pena. Pois. Tem algum artigo jornalístico, seja de imprensa ou de rádio, que gostou mais de produzir e que se vangloria? Sim, os trabalhos que normalmente gostamos mais são aqueles que nos dão mais trabalho, aqueles em que temos também mais tempo ou mais espaço, as grandes reportagens. E sim, aquelas que eu gostei mais de fazer foram as grandes reportagens que tive que pensar, que tive que arquitetar e depois tive que concretizar. São sempre grandes desafios, mas é isso que dá sentido também ao nosso trabalho.
Ok. E se amanhã lhe dessem a escolher sobre o que é que gostaria de escrever ou falar que ainda não tenha tido a oportunidade? Pois, no meu caso, eu como vivi fora de Portugal muito tempo, há muitos temas aqui em Portugal que me interessam, mas infelizmente também não há muita oportunidade. Por exemplo, a comunicação social em Portugal é muito, mas mesmo muito focada no que acontece em Lisboa. Não necessariamente na cidade de Lisboa, mas nos corredores do poder, enfim, é a capital, todos nós percebemos isso, mas o resto do país é quase inexistente, a não ser quando chove muito, ou quando não chove, ou quando há alguma tragédia, mas o país é realmente muito negligenciado. É uma Para isso são mesmo é uma tradição. as rádios locais mais que fazem esse trabalho. O jornalismo de proximidade é muito importante. Sim. E essa tem sido uma grande vítima, e eu acho que era importante também na comunicação nacional, na comunicação social nacional generalista, que houvesse essa atenção, que houvesse uma rede de correspondentes, mas infelizmente sempre que há cortes e sempre que há necessidade de cortes, e isso é muito frequente, infelizmente, os primeiros a serem descartados são esses. E para isso também é importante o trabalho de algumas rádios de comunidade como esta. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, isso até há estudos sobre isso, sobre a forma como o jornalismo de proximidade tem um efeito muito direto na participação cívica das pessoas e nomeadamente na participação eleitoral. Quando as pessoas sentem que há um jornalismo de qualidade, também a nível local, um jornalismo sério, rigoroso, as pessoas sentem-se mais envolvidas e participam. E isso é fundamental perceber para decidirmos se queremos uma democracia, uma sociedade saudável. Porque é uma decisão nossa. E um país mais unido. Sim. Não necessariamente unido em torno do consenso, não é isso, sim. Mas sim. Que as pessoas estejam, de facto, independentemente daquilo em que acreditam, que estejam unidas nesse desígnio de tornar o país melhor e a sociedade mais evoluída e um bem-estar mais generalizado. E o jornalismo é óbvio que tem um grande papel nisso. E uma das formas de o conseguirmos é que o jornalismo não perca nunca esse norte que deve ser o interesse público, que é o interesse de todos, aquilo que nos interessa a todos, não só a um grupo, ou uma pessoa, ou uma tribo, não. O interesse público é aquilo que diz respeito a todos, ainda que não necessariamente a cada um de nós individualmente. Mas há questões que são universais e que devem ser tratadas como tal. Na sua opinião, que qualidades são necessárias ter para trabalhar nesta profissão? Eu diria que há muitas qualidades e muitas características que são importantes, mas há uma que me parece mais importante do que todas e que eu vejo, enfim, não a desaparecer, mas nem sempre é fomentada por quem tem responsabilidades, que é o espírito crítico, que é sermos capazes de ter uma dose de ceticismo, de termos instrumentos que nos permitam avaliar, fazer uma avaliação daquilo que está perante nós, de uma informação, de um episódio, e sermos capazes de fazer essa análise de modo a que o que sai daí é um acrescento, de modo a que o que vem a seguir seja um contributo. E o jornalismo que nasce desse espírito crítico normalmente resulta num contributo positivo para o que quer que se esteja a tratar em determinado momento. Mas o espírito crítico implica também, por vezes, pôr em causa, implica também questionar porque é que se está a fazer isto, porque é que se está a fazer desta forma, porque é que não se faz de outra, ou às vezes
porque é que não deixamos de fazer aquilo que estamos a fazer. E às vezes isso não é fácil porque gera confrontos e, enfim, ninguém deseja confrontos, mas por vezes é necessário esta confrontação, que não tem necessariamente que ser agressiva ou violenta, é uma mera discussão, digamos assim, e dessas discussões nascem muitas vezes boas decisões, mais informadas e mais cuidadosas. É importante que não sejamos seguidistas, que não façamos tudo o que nos pedem para fazer, que pensemos por nós. E quero deixar algum conselho aos jovens que nos estão a ouvir e que estão a pensar em escolher esta área profissional? Pode ser até essa última mensagem que deixou de pensarmos por nós. Sem dúvida, é o mais importante que sejamos capazes de pensar por nós, porque isso vai responsabilizar-nos, vai fazer com que acabemos por estar mais envolvidos. Isso é sempre positivo, mas enfim, o conselho que eu dou é sobretudo pensar se os jovens querem mesmo seguir esta via, porque são muitos os desafios que vão enfrentar, mas enfim, isso aplica-se também a muitas outras áreas. O importante é, de facto, quando tomamos uma decisão, que sejamos capazes de estar conscientes daquilo que implica essa decisão. Da mesma maneira que quando trabalhamos como jornalistas também devemos ser capazes de ter essa consciência do impacto que o nosso trabalho pode ter ou pode não ter. Porque as ramificações e os efeitos de uma notícia por vezes são imprevisíveis. É óbvio que nós não devemos limitar-nos por isso, mas devemos ter essa consciência e espírito crítico. São duas qualidades, dois atributos que são essenciais. E para finalizar, como completava esta frase, esta que já é uma típica frase aqui no nosso programa: agora que sou adulto, quero... Agora que sou adulto, quero ser um adulto ainda mais jovem. Ok. Vamos deixar esta resposta metafórica para os nossos ouvintes pensarem por ela. Hugo, agradecemos mais uma vez a sua presença. Obrigado, Vasco. Assim chegamos ao fim do programa Quando For Adulto Quero. Eu sou o Vasco, ouve o próximo programa na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, faz as tuas escolhas, certas ou erradas, e não te esqueças, vais sempre aprender qualquer coisa. Quando For Adulto Quero. Um programa de jovens Na Rádio Freguesia de Belém.